Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos começar agora então a conversar sobre a parte 2 da aceitação da herança. Então na última aula nós conversamos sobre o que é essa aceitação, quais as suas características, conversamos também sobre a classificação, então nós temos a possibilidade da aceitação ser tácita, da aceitação ser uma aceitação presumida e ainda da aceitação ser expressa. Certo, o que nós temos que conversar hoje são sobre os efeitos da aceitação, alguns a gente até já falou, só vamos então fazer uma síntese desses efeitos e além disso precisamos conversar sobre a possibilidade de transmissibilidade do direito da aceitação e a aceitação pelos credores, que é uma figura interessantíssima. Então vamos começar então falando dos efeitos da aceitação da herança. Primeiro efeito, a gente conversou na última aula, é que essa aceitação irá retroagir a data da abertura da sucessão. Então, mesmo eu aceitando depois de 30 dias da abertura da sucessão, depois de 60, 40, 45, independentemente, essa aceitação terá seus efeitos como se ela tivesse sido dada do momento da abertura da sucessão. Qual a importância disso? Isso é para manter uma coerência sistêmica. Se a transmissão dos bens para os herdeiros pelo droit de saisine se dá lá no momento da abertura da sucessão, então a aceitação tem que ter ocorrido lá para que essa transmissibilidade, para que essa ficção de transmissibilidade possa então ter ocorrido, certo? Além disso, nós conversamos também, e isso foi uma das características da aceitação, é que ela não pode ser condicional. Então, o que a doutrina vai dizer é que a aceitação é um ato puro, que não pode ter nem condição nem termo. E isso está disposto no artigo 1808 do Código Civil. E olha o que esse artigo vai dizer: não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, e a gente já vai falar sobre essa questão da aceitação em parte, sob condição ou a termo. Lembrando, condição, evento futuro e incerto. Termo, evento futuro e certo, uma data, por exemplo, Então, condição ou termo não podem aparecer na aceitação. Então, não posso ter mais aquela possibilidade de aceitação que tinha antes da aceitação a benefício do inventário, certo? Tudo bem? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Primeira coisa, sobre essa ideia de aceitação em parte. Por quê? Porque pode acontecer que dentro de uma mesma sucessão, um mesmo herdeiro tenha títulos sucessórios diferentes. A gente já conversou sobre títulos sucessórios lá no comecinho e a gente viu que a gente pode ter uma sucessão a título singular e uma sucessão a título universal. Então, uma mesma pessoa pode, ao mesmo tempo, receber herança, ou seja, uma parte do patrimônio, e receber um legado, ou seja, um bem específico daquele patrimônio. Nesse caso, se a pessoa aceitar a herança, necessariamente ela tem que aceitar o legado, porque a aceitação não pode ser em parte? Cuidado, pessoal. Cuidado, muito cuidado com isso. Por que eu estou falando para tomarem cuidado com isso? Porque olha lá o parágrafo 1º do artigo 1808. O herdeiro a quem se testarem legados podem aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. Então, olha só, a possibilidade de que esse herdeiro que teve para ele, em favor dele, o recebimento de uma herança e de um legado, ele pode aceitar o legado e não aceitar a herança, ou vice-versa, Aceitar a herança e não aceitar o legado, e isso não será entendido como aceitação em parte. O que não é possível, por exemplo, o herdeiro vai receber lá 20% da herança, aí ele falar, eu não aceito 20%, eu só quero 10% dessa herança. Aí não é possível, porque aí a gente teria uma aceitação em parte, uma aceitação parcial. Então, cuidado para não confundirem esses conceitos, certo? Tudo bem? Tranquilo?
Outro efeito da aceitação é que ela não pode ser revogada. A gente falou disso, né? Que ela é irretratável. Então, tanto a aceitação quanto a renúncia são irrevogáveis, não vai poder voltar atrás, certo? E aí a gente já entra, então, na ideia da transmissibilidade do direito de aceitação da herança. Então, nós teremos uma possibilidade que está no artigo 1809 do Código Civil, de que os herdeiros do herdeiro falecido, então cuidado, hein? A abertura da sucessão é de uma determinada pessoa, essa pessoa deixou seus herdeiros, e eu estou tratando agora dos herdeiros do herdeiro, certo? Então, existe a possibilidade dos herdeiros do herdeiro virem a aceitar a herança em seu lugar. Quando isso vai acontecer? Quando esse herdeiro for pós-morto. Em algumas aulas atrás, nós conversamos sobre a diferença entre o pré-morto e o pós-morto. Herdeiro pré-morto é aquele que é falecido antes da abertura da sucessão daquele herdeiro, daquela pessoa que a gente está tratando. Já o herdeiro pós-morto é aquele que falece depois da abertura da sucessão. Então, quando a gente está falando de herdeiro pós-morto, aquele que faleceu após a abertura da sucessão, existe a possibilidade de que os seus herdeiros venham a aceitar a herança em seu lugar. Então, vamos pensar um exemplo, né? Nós temos uma determinada pessoa, o seu João, ele faleceu e deixou como herdeiro seu filho José, ok? Então, João é o pai, José é o filho. 10 dias depois que seu João faleceu, o seu José, que é o filho, também faleceu. Tinha um problema de saúde, ficou muito mal com a morte do pai, acabou não aguentando e também faleceu. Nesses 10 dias de diferença, né, que a gente tem entre uma morte e outra, não deu tempo do seu José dizer se ele aceitava ou não a herança. E também não deu tempo nem dele entrar com o inventário, não conseguiu nem pensar nisso, não foi nem procurar advogado, não aconteceu nada nesses 10 dias. Ele apenas recebeu a notícia que o pai faleceu, ficou muito mal e morreu 10 dias depois. Certo? Nesse caso, o que pode acontecer? Podem os herdeiros, então, do seu José, que é o filho aí, que é o herdeiro, em tese, vir a aceitar a herança no lugar do seu José que morreu. Vamos ler o artigo 1809? Falecendo o herdeiro antes de dizer se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Vamos ignorar por enquanto esse finalzinho, olha lá. Falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros. Então, os herdeiros do seu José poderão dizer se ele aceita ou não a herança. Olha o parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Então, olha lá. Esses herdeiros do seu José irão receber a herança do seu José e também podem receber por tabela a herança do seu João, que era o avô. Certo? Por tabela ou até por direito próprio, a depender da situação. Tudo bem? Esse poder de aceitar no lugar do seu José vai dizer respeito apenas à sucessão do seu João. Então, eles vão poder dizer se o seu José que faleceu aceita ou não a herança do seu João. Só que para eles poderem dizer isso, eles precisam, então, aceitar a herança do seu José. Ou seja, serem efetivos herdeiros do seu José. Porque se eles não forem efetivos herdeiros do seu José, eles não vão poder dizer se aceitam ou não, né? Ou seja, se aceitam ou se renunciam à herança do seu João. Então, cuidado. Para esses herdeiros dizerem que aceitam no lugar do seu José, primeiro eles precisam aceitar a herança do seu José. E assim se constituir como herdeiro dele efetivamente, e a partir daí existe essa possibilidade deles dizerem se aceitam ou não no lugar do seu José. Certo? A gente vai conversar mais sobre isso, mas prestem atenção nesse detalhe que está no parágrafo único do artigo 1809. Certo?
Tudo bem? Beleza. Temos ainda para conversar sobre a aceitação pelos credores. Também uma figura muito interessante aqui do direito sucessório, que é aquela possibilidade de que quando o herdeiro renuncia à herança, justamente, né, com aquela tentativa de fraudar os credores, né, situação extremamente comum, né? O herdeiro tem diversas dívidas, está devendo para Deus e o mundo, ele sabe que qualquer dinheiro que entrar na conta dele já era, né? Os credores vão pegar, ainda mais em processo judicial, que vai ser o processo de inventário. Rapidinho, os credores, irão pegar esse dinheiro, certo? Então, o que ele faz? Ele combina com os irmãos dele, que são os outros herdeiros, o seguinte, olha só, eu vou renunciar à herança, depois vocês passam a minha parte por fora. Eu vou renunciar justamente para esses credores não terem essa facilidade de retirar esse dinheiro de mim, certo? Justamente para evitar esse tipo de situação, o Código vem com essa disposição do 1813, que garante que os credores daquele herdeiro que renunciou possam aceitar a herança no lugar dele. Extremamente interessante esse dispositivo. Olha o que ele vai dizer. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Olha que legal. Então, vão poder os credores aceitar a herança no nome daquele que renunciou. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Então, assim que eles ficarem sabendo da renúncia, eles têm o prazo de 30 dias para se habilitar e fazer esse pedido, então, para o juiz, certo? E aí, e agora? A gente falou que a renúncia e que a aceitação são irretratáveis. Vai poder, então, o herdeiro falar, bom, já que eu vou ter que pagar de qualquer forma para os credores, então eu aceito, né? Porque ao menos o que sobrar já vem direto para mim e tá tudo ok. Vai poder isso acontecer? Não, a gente falou que a renúncia é irretratável. Então, olha o que vai dizer o parágrafo 2º do 1813. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Então, aquilo que era do renunciante volta para o monte e vai ser partilhado entre os outros herdeiros, porque ele vai continuar atuando como se fosse renunciante, certo? Interessante, né, pessoal? Bastante interessante essa aceitação pelos credores. Pessoal, sobre aceitação de herança, era isso que a gente tinha que conversar. Na próxima aula, nós vamos tratar da renúncia, que está no mesmo material, que também é um assunto importantíssimo e muita coisa vai fazer mais sentido depois que a gente falar a respeito da renúncia à herança, certo? Então, eu espero vocês na aula e a gente vai conversando. Tchau, pessoal, até mais!